Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia, na área bíblica. E você está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e tenho algo a dizer muito importante para você. No nosso canal, o propósito é justamente fazer a propagação do conhecimento profundo da mensagem da palavra de Deus, verdadeira, profunda, para que as pessoas possam conhecer realmente o que Deus quer nos comunicar. Beleza? E o evangelho de hoje é um evangelho espetacular, que vai trazer basicamente duas grandes lições para a nossa vida. E aí, antes da gente mergulhar nesse evangelho que é tirado de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59, eu gostaria muito que você pudesse deixar aqui o seu like, que você pudesse colocar os seus comentários aqui embaixo, beleza? Depois que você pudesse marcar outras pessoas, divulgar, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações, porque todos os dias no nosso canal tem um estudo bíblico novo a respeito do Evangelho do dia e outros temas, beleza? Então vamos mergulhar no texto da palavra de Deus que diz assim: dizia ainda às multidões: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem a chuva, e isso acontece. E quando sopra o vento do sul, e dizeis: vai fazer calor, e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. Por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Nós estamos, pessoal, na continuidade, justamente daquele discurso que Jesus estava fazendo aos seus discípulos. E lembra, no capítulo 12, versículo 1, Jesus estava com uma multidão diante dele, ele se dirige aos discípulos, depois vem alguém do meio da multidão, faz uma pergunta para ele, ele responde com uma pequena parábola, depois ele volta a falar com seus discípulos e agora ele está diante de toda a multidão que é, de alguma maneira, aqueles, não é, essas pessoas, aqueles que vão receber o ensinamento do mestre agora. E aí é um dado muito interessante. Esse texto ele tem dois grandes momentos. O primeiro é o momento em que Jesus vai trabalhar a questão de ler os sinais dos tempos. E o segundo vai ser justamente a questão da reconciliação. Mas vamos lá, olha só. No versículo 54, então, Jesus está se dirigindo às multidões e no grego, a construção que é utilizada aqui é uma construção, uma fórmula que Lucas utiliza em diversos outros versículos, como por exemplo capítulo 5, versículo 36, capítulo 9, versículo 23, capítulo 16, versículo 1 e o 18, versículo 1. Exatamente. Que fórmula é essa? Né? Dizia ainda. Em grego, isso é justamente assim. Elegen de kai. Essa fórmula, ela designa algo importante. O que ela designa? Ela designa justamente
a finalização de um conjunto de conteúdo trazido por Jesus. E esse conteúdo é um conteúdo importante, ou seja, o autor, quando constrói essa expressão inicial no versículo 54, ele quer alertar ao leitor que está acompanhando o texto inteiro de Lucas que justamente o que vem agora é algo muito importante. E aí, Jesus começa a falar para eles a respeito do fato de que quando eles veem se levantar uma nuvem no poente, logo eles dizem, vem a chuva, e isso acontece. Aqui, Jesus está falando algo muito interessante daquela cultura. O que é isso? É isso aqui, ó. Vamos olhar para o mapa? Olha aqui o mapa de Israel. Aqui é o mar Mediterrâneo, ok? Quando vem a nuvem nesta direção, ó, do mar Mediterrâneo para a terra, eles sabiam que ia chover. É isso que Jesus está dizendo. Eles sabiam reconhecer isso. Aliás, essa nuvem que vem do mar Mediterrâneo para a terra aqui, trazendo a chuva, ela já aparece no Antigo Testamento, exatamente lá no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. Lembra aquele texto que diz que o profeta viu do alto do Monte Carmelo? Onde é o Monte Carmelo? É aqui, ó, nessa pontinha, que é alto. Então ele vê aqui, ó, do Monte Carmelo, a nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal de que a chuva vai descer. Lembra, não é? Tem até música com isso e tal. Pois é, então vem daqui para cá. Eles sabiam reconhecer isso. E aí o versículo 55 diz assim, ó, e quando sopra o vento do sul, dizeis, vai fazer calor, e isso sucede. O que é isso? Jesus está falando de que quando eles sentem o vento vir daqui, ó, do sul para cá, o calor vai chegar. Por quê? Porque aqui é deserto. O vento que vem daqui é quente e sopra daqui para cá. Olha só, eles sabiam, portanto, reconhecer os sinais da natureza. É isso que Jesus está falando. E aí no versículo 56 ele diz, ó, hipócritas, vocês sabem discernir o aspecto da terra e do céu. Aqui o aspecto em grego é prosopon. Prosopon é face. Olha só, vocês conseguem então discernir, conhecer a face da natureza, da terra e do céu, ou seja, de todas as coisas. E por quê? Olha a pergunta que Jesus vai fazer. A primeira pergunta, por que vocês não discernem o tempo presente? Opa! Jesus está aqui dizendo justamente que aqueles que estão ali na multidão têm conhecimento a respeito da natureza muito bom, mas não conseguem discernir que o tempo presente é o tempo da presença do reino de Deus. E é muito interessante, por quê? Porque um dos sinais dos tempos, segundo o próprio Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 4, versículo 17. Ou seja, o sinal de que o reino está presente são os milagres, os sinais, os prodígios que o Messias realiza. E aqui Jesus está dizendo, ei, vocês não estão conseguindo discernir que eu sou o Messias? E aí o versículo 57 traz outra pergunta. Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Ou seja, Jesus está dizendo aqui que a multidão ela é incapaz de reconhecer, mediante mesmo o conhecimento que ela tem da natureza, é incapaz de reconhecer a si mesmo como aqueles que estão diante do Messias. Nesse sentido, um pouco do que Jesus está ensinando é que não adianta você ter
todo o conhecimento dos mistérios da natureza, toda a ciência, mas não reconhecer Jesus como o enviado do Pai. Isso é um dado muito interessante, pessoal. É um dado muito forte. E é por isso que eles são hipócritas. Só que aqui trata-se de um não reconhecimento consciente. Ou seja, eles veem os sinais, eles veem os prodígios, mas eles conscientemente negam. Esses são hipócritas. Veem, mas não querem enxergar. E aí, então Jesus usa agora, a partir do versículo 58, uma microparábola, ou aquilo que nós chamamos, dentro dos estudos daquilo que não é o conjunto dos evangelhos, a linguagem utilizada por Jesus, uma similitude. Exatamente. É uma microparábola. Aqui então Jesus começa a dar o segundo ensino. Com efeito, quando te diriges com teu adversário em busca do magistrado, diz o Senhor, esforça-te, olha a ordem, por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz. Aqui há algo muito interessante. Jesus está falando da reconciliação. Ei, faça o esforço de se reconciliar com teu irmão. Não precisa levar isso para o juiz. Resolve entre vocês. Esse dado é muito interessante. E aqui, o verbo que é utilizado, não é? Para que ele não te arraste, esse arrastar, ele vai aparecer dentro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 3, no 14, versículo 19 e no 17, versículo 6, sempre com uma conotação negativa. Então Jesus entende que as causas da não reconciliação podem ser muito negativas, podem ser muito ruins. E aí, Jesus fala que inclusive o não se reconciliar com o outro, perdoar o outro pelo débito que o outro tem ou que você tem com o outro, pode levar algum dos dois para a prisão. Ou seja, a imagem que Jesus está construindo nessa similitude ou micro parábola é justamente a ideia de que um deve o outro. E era possível, segundo aquilo que está no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 25, versículos 39 a 41, justamente aprisionar o outro pelo fato do outro não te pagar. Ou seja, levar até as últimas consequências a falta de reconciliação. E alguém que ficava preso, segundo o que nós sabemos da cultura da época, fazia com que aquele que estivesse preso nem conseguisse pagar o outro. Por quê? Porque ele teria que recorrer à ajuda de pessoas que estão em liberdade. Olha isso, pessoal. Jesus está ensinando, ei, viva uma vida mais fácil. Se reconcilia, perdoa. Não carrega até as últimas consequências. E aí o versículo 59 vai justamente dar esse ensino para nós, quando diz assim, e eu te digo, não sairás de lá até pagares o último centavo. Aqui há algo muito interessante. Em grego, esse último centavo é o termo lepton. E esse lepton era a menor moeda de bronze que existia. Basicamente, ela não valia nada. Jesus está dizendo, ei, se você for preso por causa desse processo que vocês não resolveram, você não vai sair de lá até pagar o último centavo, até pagar a menor das moedas que quase não vale nada, ou seja, vai levar a dor até as últimas consequências. Jesus está ensinando, perdoa, se reconcilia, viva uma vida mais tranquila, uma vida mais fácil, resolva seus problemas de uma forma mais fácil, o problema que você tem com as pessoas. Porque senão você vai sofrer. E saiba, tudo isso precisa ser vivido
porque o tempo já chegou. É preciso discernir, o Messias já veio. Então, o tempo já chegou. Resolva. Essa é a grande mensagem. Então, 2 ensinamentos, ok? 2 ensinamentos. Saber discernir, o tempo já chegou, o Messias já veio. Usar o seu conhecimento para reconhecer Jesus como Salvador, Jesus como o Cristo, o Messias. E 2, porque ele já chegou. Resolva as pendências, as mágoas, os ressentimentos que você, porventura, possa ter com seu irmão. Não arraste isso até as últimas consequências, não vale a pena. Beleza? Gente, que Deus abençoe cada um de vocês e estamos juntos todos os dias aqui no nosso canal. Aqui, ó, você vai ter sugestões de vídeos para que você possa assistir outros e aprofundar cada vez mais. Beleza? Te espero amanhã aqui no nosso canal. Valeu, Deus abençoe!